Se você não quiser ser influenciado por esse espírito de Jezabel, permita Deus curar o seu coração. Cuidado com a necessidade de aprovação e reconhecimento, que essas são as pessoas que são mais atingidas por esse espírito. Eu vou falar algo mais que é muito importante, pastora, bíblica também, que eu olho na figura de Acabe. É destacado a Bíblia que fala da geração, né? Ele fala do avô que foi mal, do pai que foi mal e que ele continuava sendo mal. Então nós temos que entender uma coisa, que a Bíblia é muito clara, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Então eu não posso vir a Cristo e eu estar ainda com as minhas práticas passadas. A aliança que Acabe fez com Jezabel é devido ao coração que ele tinha. Coração ambicioso. Ambicioso, Ele não, queria... e fazia o que era mal. Então assim, ele tinha a oportunidade de ter um encontro com Cristo e não teve. De fazer algo diferente. Então assim, só estou respondendo ali uma pergunta que você fez, que me veio agora na mente, e por um desses comentários. Por quê? Se eu não tenho um posicionamento curado em Cristo, bíblico, então eu tenho que mudar a minha vida. Eu não posso trazer esses traumas, essas coisas do passado que me deixam atreladas ao mundo. O meu costume muda, a minha pessoa muda, o meu caráter muda. Hoje eu tenho um caráter cristão. Então, para que eu não seja influenciado, eu tenho que ter esse caráter. Porque se eu tenho um caráter definido, forte, se eu sei quem eu sou em Cristo, eu não vou permitir que essa influência de Jezabel, ela entre na minha vida, ou na minha casa, ou na minha igreja. Tô falando sobre liderança. Isso aqui é muito importante, pastor, até pontuar, porque assim, às vezes a gente também não percebe a atuação. Não percebe. Às vezes a gente não percebe a atuação. E aí que é muito forte a questão dos profetas, né? Porque às vezes Deus usa um profeta para falar com a gente e fala acerca da atuação desse espírito. E fala tantas coisas, e às vezes a gente fica assim, mas como que a gente não consegue ver? E é nessas horas que o discernimento de espírito, ele é muito importante, que é uma coisa que a igreja precisa buscar, tá? Você que está nos assistindo, busque discernimento de espírito. Porque Deus vai permitir você olhar para uma pessoa e você vai conseguir sentir no teu coração se aquela pessoa está fazendo para Deus ou para os homens. Porque se ela está fazendo para os homens, buscando a aprovação do pastor, buscando a aprovação da liderança, essa pessoa está sendo influenciada por esse espírito. E essa pessoa, ela vai ser um problema, pastor, na igreja. Ela vai ser um problema. Porque a partir do momento que ela não tiver mais o seu olhar, que você não olhar mais para ela, porque não tem só ela na igreja, tem outras pessoas, aquilo vai ser uma ameaça para ela. Aonde ela vai começar a criar divisão nos bastidores da igreja. Porque agora ela entende na mente dela, porque esse espírito assim, você não está mais olhando para ela, você está olhando para o A, para o B, para o C, e é isso que eles que não aceita no seu coração, né? Porque eles querem ser o destaque, eles querem ser o foco. Eles querem ter o reconhecimento. O reconhecimento. Pastor. Sabe o que é muito interessante? Agora me passou um filme na cabeça. Porque assim, tem uma pessoa que não vai perceber, irmão, que eu só quero falar uma coisa pra você, porque às vezes a gente, dentro de nós temos ainda, sabe, feridas do passado que permite, porque o diabo ele sempre vai entrar na nossa vida em alguma brecha que são feridas. Então, às vezes a pessoa traz lá uma amargura de um abandono, às vezes foi abandonada pelo marido, foi abandonada pelo pai, e ela nunca perdoou isso. Então aquilo está dentro dela. Então aquilo faz com que ela queira ser reconhecida por alguém que ela não foi. E isso é uma porta muito grande para esse espírito que quer um reconhecimento. Então ele entra porque você quer um reconhecimento das pessoas. Então você começa a se posicionar num lugar de destaque porque você quer reconhecimento, não é por Deus. É porque você quer o reconhecimento. Então muitas das áreas da atuação desse espírito no reconhecimento é pelo fato de que você quer ser reconhecido. Mas não é você que tem que ser reconhecido. A Bíblia é muito clara. E Elias faz isso. Então ele fala, não foi eu que botei o fogo. Foi Deus que trouxe o fogo do altar. No altar. Então assim, e esse espírito ele trabalha na mente da pessoa, na mente da gente, fazendo com que você satisfaça o seu ego pelo reconhecimento que todos nós queremos ter. Mas meu irmão, escute o que eu vou lhe dizer.
Você que está em Cristo é uma nova criatura. O Senhor deu o seu sangue pela sua vida. Para você, o mais importante é você ser reconhecido no céu. Mesmo que qualquer pessoa, que com toda a tua família, que ninguém te reconheça, entenda uma coisa: o teu nome está escrito no livro da vida e o teu reconhecimento será naquele dia. Diz a Bíblia que no dia que nós aparecermos no tribunal de Cristo, todos nós receberemos o nosso galardão. O reconhecimento você receberá, não importa aqui. Eu estava até pegando aqui agora esse versículo, pastor, que fala em Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24, que fala assim: tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Então, tá tudo aqui, né? Tá tudo Então, na palavra, é muito né, tremendo, pastor? irmãos, porque assim, então ele age na vida das pessoas sem as pessoas perceberem. Quando ela viu, já deu abertura. Como que esse espírito ele afeta a vida emocional e espiritual da liderança dentro da igreja, né? A gente já falou de todo um compilado aqui, né? Mas como que ele afeta a parte emocional? Eu vou usar uma palavra, pastora, para tentar resumir, que para mim é mais forte. E isso é tanto na empresa, na igreja. Eu sei que a sua pergunta foi para a igreja, mas eu vou falar Para de um todos os âmbitos, isso. âmbitos. Castra. Sabe o que é uma castração, né? Uhum. Cortar o órgão sexual que reproduz. Ou num outro sentido literal, castrar um homem é tirar a força que ele tem. Então ele vai desmantelando. Essa expressão ela é muito forte, né? É uma castração. Ele vai tirar o poder. Ele vai tirar a tua voz de comando. E o mais, ele vai tirar a tua voz de autoridade de Deus. Ele vai denegrir a sua imagem como mulher de Deus. E vai dizer que ele é. Que ele é e você não. E você não é. Ele vai te castrar. Para que as pessoas que estão ao teu redor já não acreditem mais na tua palavra, mas na dele. Então sabe como acontece numa casa? Essa castração, isso que Vamos pegar uma mulher. Vamos pegar uma mulher. Vamos pegar uma mulher. Mulher, um homem. Uma mulher. Dois exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar de um homem dentro de casa e uma mulher dentro de casa. Tá? Serve para os dois na mesma posição. Então uma mulher, você sabe que o homem para uma família, para uma casa, ele é a proteção, né? Ele significa a direção, a proteção, a segurança, né? Aquele cara que trabalha, sabe que a gente entende posicionamento. E eu esqueci de falar algo que é muito importante, que veio agora, que entra aqui também. Pastora, esse espírito, ele não tem submissão. Exatamente. É um espírito que não se submete. A ninguém. A nada e a ninguém. Aonde se percebe isso? Naquela palavra que ela usa o nome de alguém. E existem várias outras partes que você vê que ela faz as coisas do jeito que ela quer. Então, não há submissão. Então, uma pessoa que não entende submissão, e uma pessoa que não entende uma submissão bíblica, tanto de liderança de uma empresa, de respeitar uma posição. Sabe aquela pessoa que sabe que tem o gerente dela, que tem o líder, que tem o responsável por ela, eu só falo com o patrão. Porque não tem submissão. Na igreja, né? Não respeito. Não, o que o pastor falou tá falando. Vamos fazer assim. Vamos citar aqui exemplo. Por exemplo, o pastor delega a um obreiro para ser líder, né? Isso. Os que estão abaixo, tem aquele que acha que, poxa, eu não concordei que o pastor colocou fulano de tal, né? Não concordou por quê? Porque ele acha que ele é melhor do que o fulano de tal. Isso. Então ele não vai se submeter ao fulano de tal. Isso. Na mente dele, ele tem que submeter só ao pastor, mas na verdade nem ao pastor ele se submete. Nem ao pastor se submete. É tudo uma ficção. Uma ficção. Né? Então essa pessoa está sob uma influência do espírito de Jezabel. Uma influência, exatamente. Dentro de casa, pastor. Dentro de casa. Vamos pegar um exemplo de uma mulher. Sabe que o pai tem essa autoridade sobre o filho. Né? Vamos pegar de corrigir um filho. Mas o pai é omisso. Então a mulher, ela toma aquela posição. Em vez dela chegar e falar pro marido, olha, vai lá e resolve isso aqui é teu papel. Ela vai e resolve. Só que daí quando ela percebe, ela começa a resolver tudo dentro de casa. E ela começa a castrar o marido. Os filhos vão olhar pra ela e vão falar assim, meu pai é um banana. E vai ver ela como uma figura masculina também. Também. Mas meu pai é um banana. Eu não quero ser como meu pai. Ela perde até a figura feminina dela dentro de casa. Isso, porque ela toma uma posição que não é dela. E poderia ser o inverso. Aí tem aquele homem, por exemplo, que ele não usa a sua autoridade e a sua liderança por conquistar aquilo.
Como é que não entendi, pastor? Eu vou explicar pra você entender melhor. O que acontece? O homem, ele tem que conquistar a sua liderança dentro de casa, o respeito da sua mulher. Só que se ele não se posiciona como líder dentro de casa, a mulher não vai respeitar. Então vai haver uma influência do espírito nos dois. Um que deixa, que dá autoridade para outra tomar posição, aí a mulher faz tudo, ela trabalha, ela põe comida dentro de casa, mas ela também é culpada, porque ela tá tomando a posição dele. Ela também deveria chegar e colocar aquele homem e falar, olha, é você que tem que fazer. E o homem, daí quando ele perde toda essa autoridade que ele tem, porque ele... outra coisa que destrói, por exemplo, a autoridade espiritual de um homem de casa. A pornografia, o alcoolismo. Porque os filhos e a esposa vê isso naquele homem e ele perde o seu respeito. Quando ele perde o seu respeito, ele perde a sua voz ativa de liderança. Né? E a voz ativa de liderança, a autoridade delegada. Aí o que acontece? Quando ele perde esse respeito, o que ele vai fazer, pastora? Ele vai falar, quem manda aqui sou eu. O homem dessa casa sou eu. Então ele começa a oprimir a família. Faz aqui, filho, porque eu tô mandando. Agora a mulher, falou, mesma coisa. Você usou um termo forte aqui, eu tô olhando aqui os comentários aqui, o pessoal tá interagindo bastante aqui. Pastor, a casa que está sob essa influência do espírito de Jezabel é uma casa oprimida. Totalmente oprimida. Os filhos são oprimidos. Sofrem. Filhos depressivos. A mulher sem não direção. tem voz, sem voz. Se a mulher está sobre esse espírito de Jezabel... Cai na depressão. Se a mulher tem essa influência dentro de casa, o marido é depressivo, o marido é deprimido, o homem não tem força, porque aquilo que você falou castrou. Os filhos são deprimidos. Se o homem está sobre essa influência dentro de casa, a mulher é aquela mulher introspecta, ela tem medo de falar por causa daquele homem que tem essa influência. Ela é insegura, não tem segurança porque tem medo. Exato. O que o espírito faz? Coloca medo, lembra que eu falei? Exatamente. Ele coloca medo. Então a pessoa, ela vive num mundo de medo. As crianças estão com medo do pai, ou com medo da mãe, porque está desorganizado o sistema familiar. Não há respeito. O homem não está na sua posição correta e a mulher não está na sua posição correta. E quando o homem não está na posição correta e a mãe, o pai e a mãe não estão posicionados corretamente, há um desequilíbrio em todo o ambiente espiritual. Exatamente. E é os filhos que sofrem. Eles se sentem inseguros. E aonde que eles vão buscar segurança? Fora. Lembra que eu falei no começo? Olha como isso é espiritual. Aonde que trabalhava, aonde que havia os sacrifícios desses deuses, tanto de Baal como de Azera, de Astarote, em sacrifício de crianças. Porque a intenção é destruir todo um sistema familiar que foi formado por Deus. E estabelecer um governo totalmente demoníaco. E isso em todas as áreas. Exatamente. É uma troca de posição, é uma inversão de poder. Exatamente. Que é isso que esse demônio quer fazer.